gostaria de destacar 3 grandes problemas que o Bahia vem tendo nesse ano de 2023 e que continuarão estando presentes até o final da temporada. E para começar por eles, eu queria dizer aqueles que, ao meu ver, não são grandes problemas do Bahia ou não são os maiores problemas. Por exemplo, não falta ao tricolor de aço capacidades em cada uma das posições do campo, com exceção do centroavante. Todas as outras nós temos jogadores suficientemente bons, né? Não falta gente que cobra falta, nós temos bons batedores de falta, como o Mugni, como o Juba, como o Diego Rosa. Tem que ser treinado, os bolas paradas, fora os tiros diretos, tem que ser treinados, mas não é o grande problema do Bahia, né? Não é um problema também ter jogadores que saem em transição rápida, nem jogadores que controlem a bola e portanto, mantenham um pouco mais o ritmo do jogo com afobação. Tem que ter um controle psicológico um pouco para essas circunstâncias, mas não é um grande problema do Bahia, né? E também, agora, quero fazer, por outro lado, outros problemas do Bahia, mas que não são, ao meu ver, os maiores problemas do Bahia, né? Como, por exemplo, o fato do Bahia não ter substitutos à altura dos jogadores que estão ali. De fato, esse é um problema. Não porque ele não é um problema. É um problema. Por exemplo, eu acho que é demais querer um substituto para Cauli. No Brasil todo não tem um substituto. Foi um grande achado do scout, o grande trunfo do scout do Bahia foi ter achado Cauli. Então, um substituto para ele, e do jeito dele seria difícil, mas poderia tentar aproximar um pouco mais características, né? E outros jogadores, porque a questão da substituição, pensando num time de 33, a substituição tem que ser pensada em 2 casos. Alguém que faça aquela mesma função ou que tenha as mesmas características daquele jogador que vai ser substituído, que se machucou, que está cansado, algo do tipo, e um jogador que, tendo características diferentes, possa mudar o jeito de um time jogar na hora que isso for necessário. Esse é um problema do Bahia, mas não é o principal problema do Bahia. Os 3 principais problemas vistos por ordem crescente são os seguintes, alguns deles já abordados aqui no canal. Primeiro, a estatura e o porte físico dos jogadores do Bahia. Nós temos muitos jogadores bons e jogadores bons e não bons, mas de pequeno porte, baixa estatura, né, e pouca força. Cauli é baixo, Biel é baixo, Jacaré é baixo, Iago Felipe é baixo, Acevedo é baixo, o Ademir não é tão baixo, mas é magrinho, tem pouca força para ser resistência na hora de uma bola cruzada, na hora do corpo a corpo. Então o Bahia tem um problema sistemático com isso, né? Quando a gente melhora a lateral esquerda com Camilo Cândido no lugar de Chaves, né? Chaves, que não vinha bem, mas pelo menos tinha um porte físico mais alto, tanto para o arranque quanto não era acostumado a defender, mas treinado poderia resistir a bolas paradas, né? O que o Camilo Cândido já tem uma resistência menor. Então o problema é um problema recorrente desde o início da temporada. Eu imaginei que o Bahia começasse a investir mais nesse tipo de atleta com porte maior, que tivesse capacidade, que crescesse na capacidade técnica, mas que aumentasse o porte físico, e ele não optou por isso nem no início da temporada, nem no meio da temporada, nas trocas possíveis, né? Isso então faz nos colocar num dilema, que às vezes, por exemplo, um Diego Rosa é mais alto. Se ele estiver jogando aproximadamente o que joga o Iago Felipe ou o Acevedo, né, seria o caso de pensar, porque uma participação dele na defesa é grande. Olha a diferença que fez a saída do Rezende, né, um volante mais alto, com mais de 1,80 m, que poderia ajudar muito no momento de bolas cruzadas, e o Bahia perdeu por 2 gols quase exatamente iguais, né? O segundo maior problema, que é o que mais a gente requer e é o maior problema individual, é a ausência de um centroavante realmente matador, que faça a diferença.
de fato, né, como o Bahia tem um problema físico de altura média, né, isso justifica que se utilize ainda mais o Everaldo, porque ele tem um papel de defesa grande, ele tem um papel de disputar a bola na área, nas duas áreas, né, sujar a bola e talvez sobrar alguma coisa no ataque para um outro jogador. Essa é uma coisa a ser considerada. Agora, a primeira coisa mais difícil no desenho que foi montado com o Bahia é o esquema que foi treinado recorrentemente, posicional, e que, entre outras coisas, implica em trabalhar jogadores, né, abrindo os lugares para poder abrir a defesa e, abrindo essa defesa, né, explorar os tempos que tem, com a ideia de maioridade por espaço, por zona do campo, né, que daria uma dominância, ter um jogador a mais no espaço, o que fez com que o Paiva requeresse, inclusive, jogador que soubesse jogar com os pés, para ter essa maioridade por espaços, zonas do campo. E o que é que isso acarretou agora? Porque os jogadores não estavam tendo a confiança, eles receberam muito contra-ataques, né? Uma bola lançada errada envolvia um contra-ataque, o Bahia tomou vários gols nesse tipo, o jogador tendo que correr de costas, sem coordenação, porque parecia que havia uma suposição que estaria frequentemente com a bola, e estando frequentemente com a bola e atacando, né, o número de ataques sofridos, né, seriam menores. Não foi o que aconteceu. Os times dominaram e em vários contra-ataques pegaram o Bahia muito descoordenado embora. E outra coisa, né, essa da era Paiva era acostumar o jogador a se lançar sobre o espaço vazio, para que fosse encontrado pelo jogador que lançasse a bola embora. E havia falta do jogador para lançar essa bola e falta do jogador para se lançar para receber essa bola, né? E agora o que acontece? O Rogério, com a ideia de que precisa simplificar, o Rogério pede que, no lugar de eles ficarem, manterem as suas posições, ficarem afastados um dos outros para poder abrir a defesa do inimigo, né, do adversário, o Rogério pede para jogar junto, né, e pede para trabalhar mais a bola, embora o Paiva também falava sobre a ansiedade do jogo, mas o Rogério está pedindo para cadenciar mais. Esse jogo aqui dentro da Fonte Nova contra o Santos foi um jogo mais cadenciado, em vários momentos eu vi a torcida pedindo para atacar e o time do Bahia contendo essa coisa toda. Então eles estão há 10 meses treinando, se afastar um do outro, ter coragem para lançar no vazio e se lançar no vazio. E o que o Rogério está pedindo agora, depois de 10 meses de treinamento, é para jogarem juntos, né? Não esperarem o lançamento sobre o espaço vazio, não perderem o risco de bola, né? E isso, para desmobilizar, vai ser muito difícil.